Bom, galera, já temos o nosso unboxing no ar, já temos um vídeo falando um pouco sobre a microarquitetura Turing, mas eu acredito que o que vocês querem realmente ver é como é que essas placas vão se dar em games. Então é hora de nós pormos a nova geração, a série 20 aí da NVIDIA, em ação, e vamos fazer o gameplay então com a RTX 2080 que está montadinha aqui atrás de mim. É uma placa que deve ter performance para entregar 4K, então eu vou focar primeiro nessa resolução, depois eu faço alguns testes em Full HD só para ver qual é a taxa de quadros que ela vai alcançar nessa situação, para, sei lá, alguém que quer jogar no monitor de 144 Hz, que é alta taxa de quadros. Mas vamos começar mirando nos 4K, que parece ser um desafio adequado para essa placa de vídeo e de preferência para os games aí. Vou fazer uma bateria de games bastante pesados para ela. Primeiro vamos falar um pouquinho das especificações desse sisteminha em que ela está montada. Nós temos aqui um Core i7 8700K, ele tem equipado com um total de 16 GB de memória e elas estão na frequência de 3.200 MHz. O objetivo aqui é que a placa de vídeo seja a limitação de performance do nosso sistema. Então, principalmente em 4K, eu acredito que ela vai estar 100% de uso o tempo todo. Quando a gente trazer para o Full HD, pode ser, não sei qual é a taxa de quadros que ela vai alcançar, que ela comece a dar trabalho para o nosso Core i7. Vamos ver até onde ela vai. Então, bora começar o nosso gameplay. Bom, galera, vou começar os nossos testes jogando Witcher 3, que além de ser aí um dos grandes lançamentos dos últimos anos, ele é um jogo que pode ser bastante pesado para a placa de vídeo e porque ele tem um paralelo muito interessante com a 1080, porque foi um dos games que a gente jogou naquela época para testar a placa de vídeo, então vai dar para fazer um paralelo entre gerações interessantes começando por esse game aqui. Eu estou usando aí, nossa placa de captura, ela funciona em Full HD, então por isso que eu estou usando a super resolução dinâmica, mas aqui tem um detalhezinho sobre a configuração que eu vou fazer. Eu estava revendo o vídeo que nós fizemos no lançamento da 1080, nós havíamos configurado no Ultra, mas eu acho que quando eu fui desabilitar, normalmente a gente desabilita o Hairworks, mas por distração o que foi feito foi só configurado isso aqui, foi só tirado o anti-serrilhado do Hairworks naquela ocasião. Então eu estou repetindo a configuração que a gente jogou com a 1080, e também aqui está tudo no alto, exceto o anti-serrilhado, porque aqui nós estamos nesse momento usando a resolução Full HD, a resolução 4K. Então vou mostrar aqui para vocês, ver que nós estamos na resolução 4K e com isso vamos ver o quanto que a placa vai fazer. A 1080 jogou na casa dos 40 FPS. Nós vamos jogar mais ou menos o mesmo trecho para fazer um comparativo de desempenho. E começou bem. Como eu disse, naquela época a gente estava jogando na casa dos 40 com a geração anterior. Aparentemente a 2080 vai nos entregar 60 quase, tá faltando uns quadrinhos ali, mas tá quase dando 60 FPS pra gente jogar em 4K. Era mais ou menos esse pedacinho que eu joguei na época, tava ali rodando uns 40 mais ou menos. E aqui vi que a gente tem aí uns 15 FPS, quase 20 FPS a mais do que a gente rodou na geração anterior. Eu vou terminar de desabilitar agora o Hairworks, principalmente porque como a gente tem feito há um bom tempo os testes aqui no Adrena, com o Witcher, porque se a gente for testar uma placa AMD, não tem nada de Hairworks em ação, então o comparativo evita tecnologias proprietárias aí da linha GeForce. E desligando de vez o Hairworks, você vê que agora sim eu estou conseguindo mais de 60 FPS nesse gameplay. Mostrando que realmente essa é a configuração. Se você está mirando para jogar 60 FPS, né, por exemplo, vai jogar na sua TV, ela tem 60 Hz, ou se é o seu objetivo mesmo, 4K é a resolução para jogar com essa placa. E aqui jogando no Ultra, com exceção do Hairworks. Vou dar uma mexidinha agora para a gente ver o que acontece se eu trocar para o Full HD. Mas primeiro vamos dar uma olhada como é que está a estabilidade aqui. Vou abrir aqui um monitoramento da média das quedas e das quedas eventuais. A gente teve ali uma quedinha para uns 23 FPS, não por cento, mas está aos poucos melhorando. O Witcher costuma dar um trabalhinho para você ter boa estabilidade. A maior parte dos hardwares que a gente testa, principalmente o 0,1% ali, aquelas quedas mais raras, elas costumam ser meio baixas mesmo, mas a nossa média está ficando aí ó, na casa dos 60 a 70 FPS, com quedas eventuais na casa dos 55, então no geral está dando uma média boa. Bem, apesar de a gente estar usando a resolução dinâmica, vê que nós estamos com uma estabilidade muito boa de quadros, então ela aparentemente não afetou a performance
do ponto de vista do tempo de quadros, né? A geração de quadros está bem estável. Nós estamos com uma média de 67 e 1% na casa dos 58, está muito bom. E o 0,1% no Witcher, gente, é difícil dar um bom resultado. Nós temos muita instabilidade nessa... De vez em quando passa aí um frame que durou mais tempo do que deveria. Vamos dar uma olhada como é que fica se nós formos jogarmos em Full HD. Aqui é uma situação que possivelmente você não vai querer comprar uma RTX 2080 para jogar em Full HD, exceto se faz muita questão de jogar a mais de 100 FPS. Então, vamos pegar essa situação e ver o que acontece. A primeira coisa que acontece é que olha o tamanho que fica o Riva. Bom, agora a gente trocou para a resolução Full HD, para dar uma olhada em qual é a taxa de quadros que a gente vai ter. Só que aqui eu vou fazer uma modificação na nossa configuração. Como a gente trouxe para o Full HD, agora começa a ficar importante usar alguma técnica de anti-serrilhado. Quando estamos jogando em 4K, a definição da imagem é tão alta que meio que não importa, você não vai notar os serrilhadinhos. E aqui você percebe como a imagem, principalmente na vegetação lá atrás, vê como está bem serrilhada, está bem partida, e antes não estava assim porque estávamos jogando em 4K. Então eu vou vir aqui no pós-processamento e voltar a pôr o anti-serrilhado, para dar uma ajudinha. Mas vê que o nosso resultado final aqui é um gameplay na casa dos 160 FPS. Enfim, você vai fazer uso daquele seu monitor de 144 Hz em sua plenitude. A vegetação pesa um pouquinho, vê que eu vou vir aqui para cá, mas né, não caiu tanto assim, é sempre acima dos 140 FPS. Pro outro lado, do outro lado também. Bom, vamos partir para o próximo game, vamos ver como é que vai se sair agora com Assassin's Creed Origins, que é um jogo que anda bem difícil de encarar 4K, 60 FPS, vamos ver se uma RTX consegue segurar essa onda. Bom, vamos começar então o nosso teste aqui com o Assassin's Creed Origins, que é sempre uma pedreira para as placas de vídeo, tanto na parte de processador e memória, é pesado, mas para as placas de vídeo também. É bem intenso o trabalho. Nós estamos agora jogando em Full HD, mas eu estou usando o modificador de resolução para 200%, ou seja, a gente está renderizando em 4K. A imagem final que está sendo capturada é em Full HD, mas o estresse do hardware é de um gameplay em 4K. E eu estou usando aqui uma configuração gráfica que está como custom, porque na verdade ela é o Ultra High, o mais alto que a gente tem disponível, mas novamente eu estou tirando o anti-serrilhado, porque como vocês vão perceber na imagem final, principalmente olhando ali a vegetação, vocês vão perceber que não temos problema com serrilhado. Inclusive essa vegetação é ótima, porque se não tivéssemos resolução suficiente, nem um filtro de anti-serrilhado, ela vai ficar horrível de quadriculada, essas pontinhas ali dos coqueiros. Vamos pôr na tela novamente aqui as estatísticas. Novamente, a galera que acompanha outros vídeos do Adrena deve sempre se perguntar por que diabos a gente joga sempre a mesma fase em todos os games. É sempre para vocês terem uma possibilidade de comparativo. Então você consegue ver outros hardwares que a gente testou, ver como roda comparado com como eu estou rodando esse trecho agora. E não é hoje ainda que nós vamos achar uma placa para encarar tranquilo 4K 60 FPS em Assassin's Creed Origins. Estamos rodando na casa dos 49, 51 FPS. É um bom resultado, considerando como anda difícil rodar esse jogo bem. Quase deu para fazer uns 60 FPS em 4K. Ainda é mais realista você pegar e tirar um ou outro filtro para garantir 60 FPS. Mas vamos lá mais para frente. E deixa eu dar uma olhada numa situação específica. Que quando a gente fala em placa de vídeo, a coisa complica principalmente para quando você joga em um lugar mais alto do mapa, quando você tem uma visão um pouquinho mais ampla. Então, para o processador, a coisa ferra quando você passa no meio da cidade, começa a esbarrar com um monte de gente no meio da rua. E olha para a placa de vídeo, ela deu uma sofridinha ali, chegou a cair para uns 53, quando a gente vai subindo e tendo uma visão mais aérea, né, conseguindo ver mais longe no mapa, a placa sofre um pouquinho mais. Então, vai ver que agora que eu estou como eu estou aqui subindo essa montanha, estou tendo uma visão mais curta dos objetos, chegou a rodar mais 60 FPS, só que se eu vou subindo, vou para o topo do monte, não, sobe, eu vou conseguir. Mas ainda assim, mesmo quando eu estou tentando ver se eu consigo atrapalhar a vida da placa de vídeo, em geral ela está entregando mais de 50 FPS. Tem raros momentos em que ela não
entregou mais que isso. Vou ligar aqui a média pra gente acompanhando, ver quanto que vai dar enquanto eu... Eita, não, poxa, já tô em treta. Ver quantos FPS ela vai fazer nesse trechinho de gameplay, se eu conseguir subir isso aqui. E ver que, eventualmente, a gente tem quedas para baixo dos 50 FPS, rodando uns 40, 49. Mas a média está ficando próximo dos 60. E a estabilidade está boa. Assassin's Creed Origins é um jogo meio chato de ter boa estabilidade, justamente porque às vezes o processador sente o tranco, mas como a gente está jogando na casa dos 60 FPS, o Core i7 se vira bem. E aí está o nosso gameplay, que o ideal é desligar algum outro filtro para você conseguir 60 FPS de forma mais estável. Vamos mudar para o Full HD e ver como é que fica. Então nós vamos vir aqui. Vou tirar a nosso modificador aqui de resolução. Pode aplicar as mudanças, ver que já subiu para 180 FPS. E vou tentar, vamos ver se ele deixa ligar o anti-serrilhado no alto, sem ter que reiniciar o jogo, às vezes ele não precisa. E ver a nossa troca, agora nós estamos... E aí que você vê que o jogo é pesado, eu estou jogando em Full HD com uma 2080 e ainda assim não está dando aquelas taxas malucas que nem no Witcher, que eu estava jogando a 140 FPS. Estou aqui rodando a 90, 80, agora 100. Só que agora, olha só, vou zerar aqui a nossa captura de médias e de 0.1. Agora vocês vão ver que acho que vai ficar um pouquinho mais instável, porque o nosso Core i7 está passando um pouquinho mais de trabalho. Vai ver que a 2080 não está mais a 98, 99% de uso o tempo todo. Como a gente está rodando o jogo agora uns mais de 100 FPS em alguns momentos, eu acho que o nosso Core i7 está começando a suar um pouquinho. Dei um tempo aqui rodando e acumulando um pouquinho de dados e a média ficou realmente na casa dos 112 FPS. A estabilidade está boa, mesmo as quedas 0.1% ali, as quedas mais bruscas que ele está dando de tempos em tempos, ainda está mantendo a taxa de quadro acima dos 60 FPS. Então está com uma estabilidade muito boa. E a gente conseguiria jogar o Assassin's Creed Origins em Full HD na casa aí dos 100 FPS. Nosso gameplay ficaria mais ou menos nessa média e com uma estabilidade muito boa. O i7, olha que a nossa linha de frame time está balançando um pouquinho mais, mas o i7 está conseguindo levar a vida de boa. Hora de ver outro game. Vamos dar uma olhadinha como é que fica o competitivo de Battlefield 1 quando a gente joga aí com uma 2080. Galera, então agora eu estou num servidor de Battlefield 1. Vamos dar uma olhada como é que o jogo está rodando. Infelizmente o beta do Battlefield 5 está fechado, então eu não vou conseguir brincar por lá. Mas vamos brincar aqui neste game enquanto não sai o próximo. Estou com a configuração praticamente tudo no Ultra, só tirando anti-serrilhado e algumas tecnologias específicas de algum que favoreça alguma marca. Escala de resolução em 200%. Então estamos em Full HD, mas com essa escala de resolução estamos dando trabalho aí do que seria jogar em 4K. Deixa eu já entrar aqui e ver qual é. Eu estava tentando pegar alguns mapas que eu conhecia mais, mas parece que abriu aqui os mapas dessa campanha do Battlefield 1. Eu não sei, não conheço nenhum desses mapas e vamos jogar neles. Esse aqui parece um bom lugar para a gente testar performance. Bastante detrito, cidades é sempre interessante. Nosso uso da RX 2080 aí está bem próximo dos 100%. E aí a gente joga na casa dos 70 FPS. Tá no máximo caindo ali para 69 até agora. Vou já ligar aqui o relatório para a gente ver qual é a média que vai fazer ao longo do meu gameplay. Nossa, tem a galera aqui. E eu não durei um segundo depois que eu saí da minha zona de segurança. E vamos ver que média que vai fazer. É bem comum o Battlefield dar umas engasgadas quando você sobe aqui para o mapa, depois entra de novo, que vai influenciar bastante o nosso 0.1% ali. Mas até o momento a nossa média e as nossas quedas eventuais, que é 1%, está indo bem. Enquanto eu vou jogando aqui, já vou aproveitar para explicar um pouquinho do que é 1% e 0.1% que o pessoal às vezes pergunta. É uma coisa que a gente não tem usado faz tanto tempo assim no Adrenaline, pode ser novidade para alguns de vocês. Nós estamos condensando os piores momentos do gameplay, por isso que o pessoal às vezes chama 1% de quedas e o 0.1% aquelas quedas bruscas e mais eventuais. Então, nos momentos que o nosso hardware perde performance, ele está 99% do tempo ali mantendo 58 FPS ou mais.
E quando a gente está jogando, quando a gente tem quedas mais pontuais, aqueles momentos que cai mais o sistema, a gente cai para 41 FPS. Isso é um sinal de que a estabilidade é boa. Mesmo quando a gente condensa os piores momentos para ver como é que ele se sai, ele está se saindo relativamente bem. Esse cara está agachado e seguro, eu estou em pé e vivo, então eu acho que ele está com medo excessivo. Está seguro. Eu acredito que eu vou tomar, eu sou muito confiante, vai dar certo, eu vou entrar aqui e não vou morrer 3 segundos depois. Eu estou vivo. Estou vivo. Cada um cuida de uma porta. Ih, morri. Não, nem morri. Nosso gameplay está na casa dos 60, 70, chegando às vezes a 100 FPS. Tá uma taxa boa. Para jogar em 4K eu conseguiria uns 60 FPS constante. Bom, galera, e agora para mais um teste aqui com Battlefield 1, eu vou dar uma olhadinha no que acontece, principalmente é um jogo competitivo, né? Então não necessariamente você vai querer travar a 60. Eu troquei aqui a escala de resolução para 100%, estamos jogando em Full HD, jogando em Ultra e coloquei o anti-serrilhado aqui em suavização total. Vamos pôr anti-serrilhado, afinal voltou para Full HD. Vi que agora o nosso gameplay subiu para mais ou menos 140 FPS. De novo, o nosso hipotético dono de um monitor de 144 Hz vai estar fazendo bom uso dele. Nossa senhora, muita gente. Volta, gente, má ideia. Não entrem nesse lugar. Bela granada, Diego. Ih, não tô vendo, mas eu atiro igual. E aqui eu coloquei a máscara ao invés de recarregar. E eu não vi, nem sei qual botão que eu coloquei pra... Aí, esse botão. Nossa, morri. Tava muito culpado, tirando a máscara, pegando a granada, tirando a máscara, colocando a máscara, tirando a máscara. Ah, me levantaram. Não, me levantaram lá de uma granada. Tô bem. E o nosso gameplay também tá bem. Estamos jogando aí na casa dos 140, 150 FPS. Estamos numa taxa bem alta de quadros. Ihá. Entramos. Deixaram entrar, vacilaram. Deixou entrar, não, tem 4 onde tinha aquele que eu matei. Ok. Também, né? Eu tava... apertar R toda vez que dá um tiro. Desculpa, eu gastei duas balas do pente e eu preciso recarregar, entendeu? É recarrega. Não sei, eu tenho esse tique. Ai, eu morri. Nossa, e me explodiram. E bom, 150 FPS. É o que você consegue com a RTX. E com detalhe, gente, vou ligar aqui pra gente acompanhar a estabilidade. Provavelmente a RTX até faria mais do que a gente está jogando agora, porque perceba que ela não está mais a 100%, 98%, 99% de uso. Vê que ela está agora oscilando bastante para baixo em alguns momentos, só 74%, 70%, 80%. Nós temos um indicativo aqui de que quem está sentindo é o Core i7 agora. A nossa RTX 2080 empurraria uma taxa de quadros talvez superior a essa, mas como nós estamos no multiplayer online cheio de gente, muita coisa acontecendo, o Core i7 está começando a querer limitar a capacidade de gerar quadros do nosso sistema. Ah, eu morri pro gás? É, eu morri pro gás. Eu vi que tinha trocado a cor meio esquisito. Mas estamos jogando a mais de 150 FPS e poderíamos estar jogando uma taxa de quadros ainda maior que essa se o nosso Core i7 não estivesse começando a atrapalhar a nossa vida. Vê que a média está em 143 e mesmo as quedas aí, os 0,1% estão na casa dos 60 FPS. Então é uma excelente estabilidade de gameplay e, cara, se você quer jogar competitivo, quer ter aí uma taxa mais alta de quadros, nós temos aqui realmente muitos quadros sendo feitos. E agora quem está atrapalhando a gente é quem diria, é o nosso Core i7 que não está dando conta de acompanhar o ritmo da RTX agora. Seu inimigo? Não, por que atirou na minha direção? Estou confuso. Nossa, tudo... Sério que eu devo... Eu até entrei e não acreditei que eu tinha dado a volta neles desse jeito. Podia ter matado vários, mas eu estava muito confuso. Beleza, partiu mais um game? Vamos testar mais jogos. Galera, nosso próximo game é Shadow of Tomb Raider, um jogo aí que saiu recentemente, dá um lançamento. E nós estamos com ele configurado um pouquinho diferente, porque não deu para fazer escala de resolução nesse aqui. A gente vai ter que fazer um esquema um pouco diferente para mostrar performance em 4K. Estou jogando aqui primeiro em Full HD, e com a configuração no mais alto disponível, com exceção ali da oclusão de ambiente, que não estamos usando HBO+, que é desenvolvido pela NVIDIA, estamos dando preferência pelo próprio recurso da Eidos Montreal. Sempre tentando, dentro do possível, fugir de tecnologias mais específicas de uma empresa ou de outra.
mostrar aqui a performance para vocês, e não é de surpreender que estamos rodando a 130 FPS. Toda vez que a gente inventa de jogar em Full HD com essa placa, a taxa de quadros fica bastante alta. Antes que vocês me perguntem, talvez vocês tenham notado ali nos menus de configuração, não temos Ray Tracing. Não está ainda habilitado no jogo esse recurso. Nós temos alguns efeitos de luz bem bacanas, mas isso é o excelente trabalho da Eidos Montreal em implementar bons gráficos nesse game. Falando nisso, deixa eu mostrar para vocês aqui de novo. Nós estamos já jogando em DirectX 12. Então esse é o primeiro game em DirectX 12 que a gente está rodando os testes, e é um dos casos em que a gente tem boa performance na API mais recente. Battlefield, por exemplo, eu joguei em DirectX 11, porque o DirectX 12 o desempenho não é legal. Agora, Shadow of the Tomb Raider é um game que se sai bem em DirectX 12. E por isso nosso gameplay está sendo feito nesta API. Mapas aí bastante pesados em vegetação, vê como isso pesa bastante, principalmente o chip gráfico, mas vê como para RTX está bem tranquilo rodar esse trecho do game. Tive ali um stuttering pela primeira vez, alguma coisa ali apareceu, vamos passar por aqui. Que cavalheiro, né? Que cavalheiro! Eu pensei, ele vai segurar e a Lara vai passar, não. Como tá o braço? Meio travado, mas de boa. Ah, tá, ele tá ruim no braço. Tudo bem, vamos te dar esse desconto. Moço, cavalheiro. Tá, vamos dar uma olhada agora em 4K, mas para isso então vai ter que entrar em ação o GeForce Experience para fazer a captura da tela. Lembrando que ele tem um impacto em desempenho, mas também não costuma ser muito elevado, então dá pra gente testar dessa forma. Bom, eu achei que não ia funcionar a escala de resolução, mas aparentemente ela funcionou depois que eu fechei e abri o jogo de novo. Não sei por que diabos. Mas estamos aqui agora com o jogo sendo renderizado em 4K, DirectX 12, e agora nós mudamos um pouquinho as configurações. Então, agora não estamos mais usando filtros anti-serrilhado. Se você procura aqui as opções, obviamente o V-Sync está desligado, e o anti-serrilhado também está desligado, porque estamos jogando em 4K. E podem perceber que o serrilhado não é notável, apesar de toda essa vegetação aqui que nós temos, tá rodando sem aquelas quadradinhos feiosos nos cantinhos. E vê que o jogo tá... Obviamente a gente teve um impacto grande em performance, não estamos mais a mais de 120, 140 FPS, mas é outra vez a situação de que está segurando 4K 60 FPS. Deixa eu já ir fazendo as médias aqui para a gente ir acompanhando. Mas está bem próximo de garantir 60 FPS para o nosso gameplay jogando em 4K. Água corrente seria ótimo. Acho que já ficaria feliz só de não achar jaguares. Vamos jogando um tempo agora e vou aproveitar esse trecho aqui, já que estamos jogando em 4K, estamos com a placa 99% de uso, para observar algumas outras características dela. Primeiro é que quem acompanhou vídeos de testes das Founders Edition e conteúdos que a gente publicou, já deve ter visto que não costumam ser os nossos modelos favoritos em gerações anteriores, os modelos com projeto da própria NVIDIA, principalmente por conta de ruído e de aquecimento. E você vê que nós estamos jogando em 4K, aos poucos a temperatura da placa está subindo, e vê que agora nós estamos chegando aos 62 graus. Eu não tenho visto ela ultrapassar muito dos 66 graus ao longo dos nossos testes. Graças aí a um sistema duplo de fãs, nós temos agora duas ventoinhas ao invés de uma só, como acontecia em gerações passadas. Nós temos o Vapor Chamber cobrindo toda a área aqui da placa, então temos uma boa área de dissipação de calor. Até a estrutura metálica dela esquenta bastante, mas acaba ajudando a dissipação de calor, o fato dela fazer isso. E vê que agora a temperatura está, aos poucos ela vai subindo, mas ela vai subindo e mantendo uma frequência bem alta. Nós estamos aí rodando a 1890 MHz. Lembrando que em boost a especificação fala que é 1800, mas como nós temos uma margem de temperatura, vê que a placa não está muito quente, ela empurra as frequências um pouquinho mais alto que isso. Então é por isso que nós temos um gameplay aí quase nos 1900 MHz em alguns momentos. Aos poucos ela vai aquecendo, ela deve atingir um nível de equilíbrio. Em geral eu tenho visto ela equilibrar próximo ali dos 66 graus, mas o limite de configuração que está feito ali que indica ali inclusive no Riva, quando você abre, ela está configurada para operar o target dela em 82 graus. Então você vê que a gente está bem longe do target e as fãs não estão tendo que trabalhar rápido, as frequências estão altas, então a Founders Edition é muito mais consistente do que as versões anteriores que a gente tinha. Nós estamos tendo temperaturas muito melhores, muito mais silenciosa e frequências mais altas.
Não é à toa que ela tem aí, inclusive, seu preço de lançamento, ela é $50 mais cara do que é o preço referência. Ela é realmente agora uma placa com um pouco de overclock de fábrica. O modelo Founders é um modelo mais interessante do que os modelos anteriores. Agora que nós chegamos aos 66 graus que eu havia falado, e as frequências continuam mais ou menos ali próximos de 1900, estão operando 1860, 1875, nós temos aí frequências bem altas e produção, se tivesse barulhento eu com certeza estaria anotando, ela está na altura do meu ouvido, num gabinete aberto, então está realmente bem silenciosa. 60 FPS de média, 4K, sem anti-serrilhado obviamente, bom desempenho. Vamos então para o nosso último teste. Bom, galera, e aqui vai o nosso último teste da vez, que é com Doom. Vamos dar uma olhada no desempenho da Vulkan. Nós temos tanto o nosso relatório aqui no lado esquerdo, quanto um relatório muito pequeno, porque a gente está jogando em 4K ali do lado direito. Deixa eu mostrar para vocês que eu configurei o jogo da seguinte forma, tá em aí 4K, nós estamos na escala de resolução, mas né, a resolução que está sendo renderizada é 4K, apesar da captura em Full HD. E nós estamos com o preset do Ultra, então a única coisa que eu não estou habilitado, está desabilitado aqui, é o anti-serrilhado por a gente estar jogando em 4K. E o resultado, gente, Doom é um jogo que, principalmente depois que ganhou a sua versão com Vulkan, ficou muito leve, e mesmo jogando em 4K, a gente está tendo uma taxa na casa dos 120 FPS. Ou seja, eu depois ia testar em Full HD, mas acho que eu não vou mais não, porque eu acho que eu já tenho muitos quadros mesmo jogando em 4K. Vou aqui habilitar o nosso relatório de média de quadros e quedas, para a gente ir acompanhando como é que está a estabilidade do gameplay, mas parece estar muito bem, já que as quedas são para 87 FPS. E vamos dar uma circulada no mapa para ver como vai ser. Abre aí que eu quero matar coisas. Obrigado. Iha! Tá bem tranquilo pro jogo rodar. Mesmo em 4K, eu estou jogando muito próximo da taxa dos 100 FPS. Eu estou fazendo uma média aí de 107 FPS nesse trechinho de gameplay. Estou tentando explodir aquele track para ver se varia um pouco os FPS, mas bem, pouca coisa. Então você vê que um game leve você vai jogar em 4K numa taxa absurda de quadros. Já games mais pesados você vai ter aí algo... Se você não conseguir Ultra em 60 FPS, você pelo menos deve conseguir qualidade alta na taxa dos 60 FPS. Mas ao longo dos nossos testes, vê que a maior parte estava ali no preset que seria do Ultra, com uma outra modificaçãozinha, e ainda assim ele estava rodando bem próximo de 60. Com exceção do Assassin's Creed Origins, que continua sendo a grande pedreira para se testar quando a gente faz esses vídeos de gameplay. Mas mesmo assim, mesmo ele rodou ali a maior parte do tempo acima dos 50 FPS, então... dá para jogar em 4K, mesmo a situação ali do Assassin's Creed Origins. Bom, galera, esse aqui foi o nosso gameplay com a RTX 2080. Uma placa que com certeza você pode direcionar ela para jogar 4K 60 FPS. Se você está buscando uma placa para jogar em configuração Ultra em Full HD e quer manter uma taxa de quadros muito acima dos 100 FPS, ela também entrega isso, vai rodar 120, 130, 140, muitos dos games. É uma placa para quem está... principalmente direcionando aí essas resoluções mais altas ou taxas muito altas de quadro, mesmo que seja em Full HD. E principalmente, é claro, jogos que vão fazer uso dessa performance que ela tem. Então, games mais leves, você vê, a gente trouxe para o Doom, que é um game já mais... que com a Vulkan está se rodando leve, vê como começou a rodar taxas absurdamente altas. Nós temos um unboxing que a gente fala mais sobre a microarquitetura dessa placa. Você consegue ver mais sobre a microarquitetura Turing, que é presente na série 20 da NVIDIA, e também vai ter a análise completa deles para vocês. É só ver o link que está aí na descrição desse vídeo, ou fica lá de olho no Adrena, que quando sair a review, vocês ficam sabendo. E para mais testes com hardwares, é só assinar o canal, que vocês também vão ser avisados, eu acho, se o YouTube estiver de bom humor, quando a gente colocar um novo vídeo no ar. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!